Olá! Quando eu pensei no projeto que a gente está fazendo agora no mês de maio, Equilibrando os Pratos, foi porque eu tenho ouvido bastante a esse respeito e assistido vídeos e lido algumas coisas, mas eu queria muito ouvir as mulheres de Deus que eu conheço, as mulheres mais próximas, que são mulheres de Deus, queria ouvi-las a compartilhar com a gente como é que tem sido esse tempo de compartilhar, fazer esse malabarismo com os pratos que a gente tem na nossa vida, são muitos, né? Quando eu pensei em fazer o meu vídeo, eu pensei imediatamente na mulher virtuosa que é retratada em Provérbios 31, de 10 a 31. Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de falar dessa mulher. Sempre que me chamavam para fazer alguma preleção, alguma pregação em um encontro ou numa igreja, que esse era o tema, eu pensava, como assim eu vou falar dessa mulher? Eu tô tão aquém disso, é tão difícil de falar. Mas eu descobri alguns segredos nesse texto, e principalmente um segredo especial que eu quero repartir com você nessa tarde. Eu vou ler o texto, depois a gente comenta um pouquinho, ok? Se você tem a Bíblia aí, pode abrir. Se você não tem, assista aí, curte com a gente esse texto. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão aos aflitos e ainda a estende aos necessitados. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça, e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos, e que de público as suas obras a louvem. Que lindo esse texto, né? Que pretensão a nossa, que pretensão a minha de falar dessa mulher. Eu começo o texto, né, no verso 10, dizendo: mulher virtuosa, quem a achará? Esse verso sempre ficava no meu coração, e eu dizia assim: não vão achar nunca, ela é muito perfeita. Mas, assim, a gente precisa refletir sobre o texto, né? O coração do seu marido confia nela. Eu acho isso tão interessante porque nesse texto o verso termina dizendo que não falta ganho na casa dela. Então o marido dela confia nela com relação a finanças. Eu vejo muitas casas, muitas famílias que têm problemas sérios com isso, que existe um esconder, né, do quanto ganha, meio que não há uma confiança completa. E esse texto ele fala muito seriamente disso. O coração do seu marido, ele confia totalmente nela. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. É uma mulher bondosa que faz bem ao seu esposo e à sua família. Ela busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Ela é uma mulher que faz trabalhos manuais e faz isso de bom grado.
É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ela é uma mulher que provê a sua casa com o pão. Ainda de noite ela já se levanta, ela acorda cedo e dá mantimento para sua casa, faz a comidinha, ela provavelmente cozinha, não é muito meu caso, mas ela cozinha e dá tarefa às suas servas. Ela compartilha, ela delega tarefas e essa é uma parte que eu gosto muito, porque eu entendo que as tarefas de tudo, na sua casa, no seu trabalho, se você aprende a delegar, tudo fica melhor. Tudo vai sair muito melhor do que você tentar fazer tudo sozinho. Acorda cedo, então dirige bem a sua casa, tem uma boa logística, né? Isso é ótimo também. Examina uma propriedade, adquire essa propriedade, ela é boa negociante, ela adquire propriedade, ela vende propriedade e planta uma vinha com o seu trabalho, né? Ela compra e vende imóveis, ela tem um fruto do seu trabalho que ela planta, então, essa vinha. Cinge os lombos com força, fortalece os seus braços, faz até academia para fortalecer os braços. A gente precisa pensar sempre também na nossa vida física, né? E eu curto isso também bastante. Ela percebe que o ganho é bom, ela gosta do que ela faz e gosta também, lógico, do ganho que tem, isso também não tá errado. E a sua lâmpada não se apaga de noite, porque ela tem, então, o seu ganho. Estende as mãos ao fuso, mão que pega a roca. Ela tece, né? Ela também tece o pano. E o verso 20 diz que ela ajuda a necessitada e ao aflito. Ela se preocupa com as pessoas e atende o necessitado, e atende o aflito, faz obras sociais, percebe a dor do outro. E isso que não é só o necessitado, em coisas materiais, mas aqui fala do aflito, a pessoa que está aflita, que precisa de ajuda. Cuida para que todos da casa vistam bem e não passam frio. Olha que delícia. Cuida da casa, cuida da família, para que a família não fique com frio. Ela faz as cobertas e se veste muito bem. O texto fala que o verso 12, o verso 21... fala que ela se veste com linho fino e com púrpura. Gostei disso um monte, né? Imagina que lindo as roupas que ela vestia. Verso 25, a força e a dignidade, aquele era o verso 24, esse é o 25. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Apesar dela vestir de linho fino, essa não é a maior beleza dela. A beleza dela é a dignidade e a força que ela tem. E por causa disso, por causa do Senhor, por causa da vida dela com Deus, ela não teme o dia de amanhã e não tem preocupações. Por causa da sua organização também, por causa daquilo que Deus tem ensinado essa mulher. O verso 26 diz que ela fala com sabedoria, a instrução da bondade está na sua língua. Tem gente que sabe muita coisa, mas não sabe instruir com bondade. Essa mulher, além de saber, de ter sabedoria, ela instrui as pessoas com bondade. Quando você sabe muita coisa e instrui com aspereza, com gritos, isso também não vai funcionar. E aqui diz que a mulher, ela instrui e ela instrui com bondade. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Ela observa, ela organiza e avalia as funções da sua casa e não tem preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam bem-aventurada. É uma boa mãe e uma boa esposa, porque o seu marido diz dela: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Coisa boa ouvir isso, né? E aí vem o segredo que eu te falei lá no começo. Tem um segredo no texto que a gente pensa assim: puxa vida, não faço nem um terço desses pratos andarem tão suavemente, organizadamente, desse jeito. Eu sou uma péssima malabarista da vida, sou uma péssima seguradora de pratos. Mas o texto diz assim: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Essa mulher, ela não é louvada pelo que ela faz, nem pelos pratos que ela segura. Ela é louvada porque ela teme ao Senhor. Esse é o segredo desse texto. E eu quero te dizer nessa tarde
que eu estou aqui fazendo esse texto para você, fazendo esse vídeo para você. Eu quero te dizer que você só precisa temer ao Senhor. Essa é a única coisa que você precisa fazer de mais importante na sua vida. A sua vida, você automaticamente, se você serve ao Senhor, o Senhor vai te conduzir e os pratos vão caminhar de maneira que vão fluir, porque você teme ao Senhor. Jesus é a pessoa que mais segurou pratos na vida. Ele veio para salvar o mundo, ele veio para implantar o reino de Deus. E ele fez a sua missão em 3 anos. Eu fico às vezes pensando nisso, parece uma loucura. E ele cumpriu a sua missão inteira conforme deveria ser feito. Qual era o segredo disso? O segredo é que ele se colocava diante de Deus e ele pedia ao Senhor direção todos os dias, pedia ao Pai direção todos os dias e todos os dias Deus dava direção a ele. Temer ao Senhor não é ter medo de Deus. Temer ao Senhor é confiar nele. Temer ao Senhor é reverenciar o Senhor e saber que Ele é Deus e Ele comanda todas as coisas, Ele ordena sobre a terra, Ele ordena sobre todas as coisas e Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Isso é temer ao Senhor, é saber realmente quem Deus é. E quando você sabe quem Deus é e o quanto Ele te ama, você vai segurar esses pratos de maneira muito mais tranquila. Não que não vai ter pratos, não que não vai ter dificuldades, mas você vai confiar, você vai saber realmente que Deus vai interferir em todas as situações. Como diz o apóstolo Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. E os pratos têm aumentado muito na minha vida. O ano passado, na pandemia, além de todas as dificuldades, né, com pastoreio virtual que a gente teve que aprender a fazer, os cultos que eu tinha que pregar para os bancos e ainda tinha 2 pessoas andando com uma câmera na minha frente e eu tinha que manter o foco, foi bem difícil. Ainda meu pai ficou doente, ficou bem doente, dia 17 de março teve uma confusão mental séria, depois teve 2 quedas. E eu comecei a me dividir em muitas coisas e a princípio fiquei bem apavorada porque a situação era muito difícil. Mas eu temo ao Senhor, eu caminho com o Senhor, eu conheço em quem eu tenho crido. E Ele me fortaleceu. Não tem sido fácil, tenho ajuda e eu acho que você precisa pedir ajuda. Eu como direitinho, eu tenho uma vida saudável. Tem uma nutricionista que me ensina, tem um personal que me ajuda a cuidar da minha saúde também, faço terapia, eu procuro todas as coisas que podem me ajudar a me manter o mais saudável possível para cumprir a minha missão. Mas acima de tudo, eu entrego meus dias ao Senhor. Acima de tudo, eu confio plenamente no meu Senhor. Acima de tudo, eu quero temer ao Senhor todos os meus dias, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Acima de tudo, eu quero te dizer, minha querida, meu querido que está ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, eu quero te dizer de coração, quando você entrega tudo ao Senhor e descansa, Ele faz. Ele faz, Ele tem feito na minha vida, Ele tem feito com detalhes, Ele tem cuidado da minha vida, da minha família, da minha casa com detalhes, da igreja do Senhor com detalhes. E nesse momento eu quero só dizer para você que o meu coração está cheio de gratidão, de poder fazer esse vídeo e entender que essa mulher não é louvada pelo trabalho que ela faz, mas porque ela teme ao Senhor. E você... Eu quero repetir esse texto para você. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto de suas mãos e que de público as suas obras a louvem. As suas obras vão ficar, aquilo que você fizer para o Senhor, vão ficar e que o Senhor te abençoe grandemente e que você possa segurar os seus pratos, né? Que você possa manter os seus pratos aí bem, temendo ao Senhor, porque vai ficar muito mais fácil, com certeza. Que Deus te abençoe. Um grande beijo. Espero que eu tenha
te ajudado nesse tempo.